Boa noite, pessoal. A gente já está começando aqui a nossa live. Vou colocar aqui a Winnie conosco, né? Que é a nutricionista que vai falar sobre esse tema maravilhoso pra gente aí. Que hoje nós vamos falar sobre neuroeducação, né? Nesse caso, a gente vai estar falando da influência da alimentação na aprendizagem, tá? Eu já vou solicitar a Winnie para ela poder entrar aqui, para a gente já poder começar. Olá, Olá! Boa noite, Winnie. boa noite. Winnie, eu acho que o seu microfone tá com alguma interferência. Tá ouvindo Tá, melhor agora? tô ouvindo, mas tá fazendo um barulho de interferência. E agora? Ainda continua. Agora parou. Para aí, agora continua. Ai, meu Deus. Tenta retirar o fone e colocar. Só um minuto. Uhum. E agora? Melhorou? Agora sim, melhorou. E voltou. Eu acho que o seu fone tá com algum mau contato. Agora melhorou? Agora, agora melhorou. Pronto. Maravilha. Bom, pessoal, a gente já está aqui, né, para poder começar a nossa live. Então, só reforçando que hoje a gente vai falar da influência da alimentação na aprendizagem, dentro do tema aí neuroeducação, tá? Algumas pessoas já me conhecem, quem acompanha o podcast que acabou de iniciar, já deve ter umas 2 semanas que iniciou, né? Algumas pessoas aí já sabem quem eu sou, mas eu vou me apresentar um pouquinho, depois eu vou pedir para a Winnie se apresentar e falar um pouquinho dela. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Bruno Eric, tá? Eu estudo neurociência, tenho procurado sempre estar estudando neurociência e tudo mais. Eu tenho uma formação primeiro em tradução e interpretação, e lá que eu tive contato com a neurociência, né? A partir disso, eu vi que eu realmente queria ser professor e tudo mais, então eu fui para o ramo de dar aulas de inglês e me especializei em docência para ensino superior, em neurociência aplicada à educação, não é neuroeducação, foi neurociência aplicada à educação, e também em psicolinguística, tá? Hoje em dia eu decidi que eu vou ir realmente para o ramo da neurociência, estudar como nós aprendemos e tudo mais de uma abordagem mais neurocientífica. Então, para ter uma base ainda maior da área de biológicas, eu iniciei uma graduação em ciências biológicas, que foi onde eu conheci a Winnie também, né? E tenho esse podcast de Neurocultor, que é um projeto que eu comecei há uns 2 anos atrás, mas só agora que eu estou conseguindo colocar ele para rodar e tudo mais. E estou com essa missão de espalhar o conhecimento em neurociência aí para todo mundo, tá? Então a gente vai procurar trazer as coisas numa linguagem bem simples. Quando a gente falar algum termo, a gente vai tentar dar uma explicada para ficar mais compreensível para aqueles que não são da área e tudo mais. Então agora que eu já falei um pouquinho sobre mim, eu vou deixar o Winnie falar um pouquinho sobre ela. Boa noite, pessoal. Prazer, meu nome é Winnie Emily. Sou nutricionista, sou formada em ADM também, né? Tenho pós-graduação em nutrição clínica e esportiva. E hoje eu estou na minha terceira graduação, que é de ciências biológicas, né? Como o Bruno falou, foi onde eu conheci ele. E essa parte de neurociência também é uma parte que eu gosto bastante, né? Tanto que eu fiz uma especialização em anatomia humana, né? Onde eu venho buscando também estudar sempre sobre essa parte, né? E acabei me apaixonando pela área de licenciatura, né? Essa parte de dar aulas, né? De falar, gosto muito de falar com o público, passar um pouco de conhecimento para as pessoas. Então, por isso eu decidi fazer outra graduação na área de licenciatura, né? Mas nutrição, ela é a minha grande paixão hoje em dia. E é isso. Ah, maravilha. Ela também é coordenadora de curso de pós-graduação, né? Pessoa mega Isso. competente. Isso. Hoje em dia eu consegui um novo cargo, né, como coordenadora de cursos de pós-graduação na Universidade Unicor. Eu posso até postar aqui depois o Instagram para que vocês possam seguir. Sou de Recife, Pernambuco. Hoje a faculdade ela tem polos aqui em Recife, Pernambuco, né? Está abrindo outros. Então, quem se interessar pode entrar em contato comigo, eu passo todas as informações. Maravilha. E se alguém começar a estudar, já sabe com quem reclamar na parte da coordenação, né? Ah, é verdade. Vira e mexe, o aluno tem problema com a coordenação, mas agora vocês já conhecem a Winnie. É, é verdade.
Bom, então a gente vai iniciar esse tópico aqui, que a gente vai estar falando então sobre a aprendizagem. Eu quero falar um pouquinho primeiro sobre o conceito de aprendizagem. Sempre que nós ouvimos falar aprendizagem, a gente sempre pensa o quê? Em escola, ou em faculdade, ou mesmo na universidade. Só que nós estamos sempre aprendendo. Uma coisa que é importante a gente sempre ter em mente é que o aprender nunca acaba. Ele vai acabar quando a gente morrer. Aí não tem mais jeito, a gente deixa de aprender. Fora isso, a gente está aprendendo no trabalho, a gente está aprendendo nas nossas relações do dia a dia. Nós estamos aprendendo em todas as situações que nós estamos envolvidos, tá? Então, quando a gente fala aprendizagem, a gente não pode só correlacionar a escola. Por isso que a gente vai abordar temas aqui que são muito importantes, a da alimentação em nível escolar, mas pensa nisso não só no seu nível escolar, e sim no nível da sua vida como um todo, porque você está constantemente aprendendo. Então a gente não pode ficar dando tiro no próprio pé aí com a nossa alimentação, né? A fim de que nós possamos extrair o máximo possível das nossas capacidades na hora de aprender alguma coisa, seja no trabalho, seja no estágio, seja na escola, na faculdade, onde for que você vai aprender, tá? E aí é importante a gente sempre saber que, como nós somos um ser humano, nós estamos em constante desenvolvimento, assim como os outros seres vivos, só que a nutrição, ela está sempre auxiliando aí no nosso desenvolvimento, tanto cerebral como no resto do nosso corpo, tá? E é muito importante que a gente pense no que nós estamos consumindo e como isso vai afetar o nosso corpo e a nossa saúde, no geral, o nosso cérebro e tudo mais. Porque se a gente tiver uma alimentação que vai focar um pouquinho mais aí na nossa questão cerebral, a gente vai conseguir ter um desenvolvimento intelectual interessante e a gente vai conseguir também extrair o máximo daquilo que a gente está alimentando, se alimentando, para poder correlacionar com a nossa aprendizagem cotidiana, né? E aí eu vou deixar o Winnie agora falar um pouquinho sobre a da importância da nutrição na nossa vida, né? Qual que é a importância aí da nutrição na nossa vida, Nutri? Então, a importância da nutrição, ela é geral, né? Desde o nosso nascimento, a gente tem ali a questão da introdução alimentar, né? Onde os pais, eles vão dar certos alimentos para que a criança, ela comece a sentir sabores diferentes, né? Então, a questão das papilas gustativas, para ir treinando isso na criança. Então, o modo como a criança, ela vai pegar naquele alimento, como ela vai experimentar o alimento, como ela vai ali mostrar se ela gostou ou não do alimento. Então, vai iniciar essa introdução alimentar com todos os alimentos de forma correta, como, por exemplo, frutas, legumes, dietas líquidas, que é sopinha, né, que a mãe coloca, e a criança faz toda aquela festa, né? Então, ali a criança ela vai ter a introdução alimentar para quando ela estiver na vida adulta, ela ter uma vida saudável ou não. Porque, querendo ou não, a gente passa pelaquela fase da adolescência, né? Que o Uhum. adolescente hoje em dia, né? Você mesmo pode até falar um pouquinho dessa adolescência, se quiser. A gente não se alimenta bem na adolescência. Eu mesma não me alimentava bem. Eu Às vim vezes até na para vida adulta. isso, exatamente. Então, assim, na adolescência, eu não era uma adolescente que me alimentava bem, não. Eu comia coxinha, comia pastel, na cantina, era refrigerante, era isso. Então, eu vim começar a ter uma alimentação melhor, entre aspas, porque hoje em dia não está tão boa também, eu sou sincera, né? Na faculdade, né? Eu cortei algumas coisas, como leite de caixa, eu vim cortar um dia desses, porque infelizmente, eu tive até uma infecção alimentar por conta do leite de caixa, que é veneno, já deixo a dica aqui, né? Eita. É cancerígeno, super cancerígeno, né? Então, assim, refrigerante, já fazem alguns anos que eu não tomo refrigerante. Então, assim, tudo que é de malefício para o nosso corpo, a gente deve ir tratando, né? É aquela coisa, é uma coisa que depende da gente, não de outra pessoa. Se a gente quer cuidar do nosso corpo, quer ser saudável, a gente tem que cuidar dele nessa questão alimentar. E é para o resto da nossa vida, né? Para que a gente não possa vir a ter doenças patológicas, como diabetes, hipertensão, né? Que diabetes é a doença da moda agora. Eu tenho uma paciente até que ela tem só 28 anos de idade. Ela fez uma dieta recentemente comigo, conseguiu perder 4 quilos, graças a Deus. Mas ela é pré-diabética e ela é muito nova para ser pré-diabética. Então, hoje a gente vê que é algo que a gente, às vezes, deixa de se cuidar por 1, 2 meses. Quando a gente vai ver, a gente acabou contraindo uma doença que a gente nem esperava ter, né?
Então, é algo que a gente deve cuidar por toda a nossa vida. Essa é a importância da nutrição. Sim, sim, com certeza. E é um hábito que a gente tem que levar para a nossa vida no geral, né? Sempre manter uma vida saudável para a gente poder não desenvolver alguns problemas aí, igual você mencionou, diabetes, ou hipertensão, ou vários outros problemas aí. Vamos falar um pouquinho com relação aos estudantes, né? Tem estudos que indicam que é melhor que os estudantes consumam alimentos ricos em vitaminas e açúcares complexos, né? Quais seriam esses alimentos assim que um estudante poderia estar consumindo para poder ajudar nessa questão dos estudos? Para ajudar na questão dos estudos, é uma alimentação saudável e no horário é o que eu indico para todo estudante, seja ele qualquer faixa etária, né? De adolescente a adulto. Então, a gente tem que comer as 6 refeições durante o dia, o café da manhã, que é o mais importante de todos, porque é no café da manhã que a gente ali vai poder ter uma durabilidade durante o dia para quem trabalha, por exemplo, e só almoça ao meio-dia. Então, ali Uhum. você vai almoçar, tem um lanche da manhã que segura um pouquinho até o almoço, aí você vai almoçar o lanche da tarde, jantar e ceia. Então, seguir regradamente essas alimentações é muito importante, principalmente o estudante, quem vai fazer Enem esse ano, né? Procurar aí durante esse período se alimentar bem, não comer tanto doce, não comer tanto produto industrializado, salgadinho, essas coisas, para que quando chegar no dia da prova, por exemplo, não acontecer uma dor de barriga ou algo do tipo, né? Porque tem a questão da ansiedade também. Então, uma pessoa que estuda, ela deve se alimentar bem e, além de tudo, fazer exercício físico, né? Que é importante também, para que a gente possa ali começar a comer melhor, porque isso vai estimulando. Porque quando você está fazendo exercício físico, você começa a ver resultado, aí você já fica logo alegre, oh, perdi peso, né? Eu já estou vendo o resultado aqui. Então, você começa a se alimentar melhor. Então, para que um estudante ele comece a ter ali uma atenção melhor nas aulas, nas provas, notas melhores, uma alimentação regrada e no horário é fundamental. Além da ingestão hídrica, né? Beber a quantidade de água, litros em água, é correto. Uhum. São cerca de 35 ml por litro, né? Por litro não, por quilo. Isso. Eu vou até mostrar o tamanho da minha garrafinha, ó. Bem pequenininha. Eu bebo mais de 4 dessas, viu, por dia. Então, assim, beba bastante água, gente. Não esqueça, já bebeu água hoje, que não bebeu, vai beber. Porque é importante você beber água, assim, para que não gere o quê? Uma pedra nos rins, né? Que ninguém quer ficar expelindo pedras, né? Até porque também é importante a gente consumir água, porque senão o nosso corpo vai começar a tirar a água de onde? Das fezes. E vai Isso, começar a exatamente. reabsorver aquela água ali, e a gente tem que estar com o intestino regulado para poder ter uma boa saúde mental e tudo mais, né? Porque tem estudos que dizem que que o intestino é como o nosso segundo cérebro, né? Tem uma quantidade gigantesca também de neurônios ali. Mas falando ainda um pouquinho dessa questão de alimentação, você mencionou a importância de tomar um café da manhã. O que acontece com aqueles estudantes universitários ou aquele trabalhador que pega e pula o café da manhã? Qual que é o problema que isso pode causar para essa pessoa? Olha, uma coisa que eu vejo muito com pessoas que não fazem a refeição do café da manhã é anemia, né? E o estudante, ele começa a dormir na sala de aula e não consegue prestar atenção. Isso acaba gerando um déficit. E aí Uhum. ele começa a tirar notas baixas. Por quê? A gente pensa que não, mas o nosso corpo ele começa a perder a glicemia, ela fica logo baixa, né? Tanto que quando a gente vai fazer uma prova, por exemplo, se a gente não levar um docinho, se essa prova ela for uma duração de 4 horas, por exemplo, a glicemia ela vai baixar, porque a gente vai ficar nessa posição de cabeça baixa, né? E aí a Uhum. glicemia ela vai descer. Então, se você não tiver um doce ali para acompanhar a durabilidade desse período de prova que você vai fazer, vai gerar uma hipoglicemia. E aí é importante que esse estudante, né, ou seja ele qual idade for, consuma sempre um café da manhã, né? Porque é ele que vai ajudar o nosso corpo a estar com a glicemia sempre em dia. As outras refeições são importantes também, tá, gente? Mas o café da manhã é o mais importante de todos. E o Então uma trabalhador dica. também, né? Ele não vai ter uma atenção no trabalho, né? Vai acabar tendo mais resultados ao invés de ser produtivo.
Uhum. Então a dica aí então para os estudantes que vão fazer o Enem e os concurseiros é essa daí, né? Tomem o café da Isso, manhã e levem um docinho, isso. até porque a Eu tenho prova é longa. eu vou falar até de uma pessoa, que eu não sei nem se ele está na live, do meu noivo, que ele está. Eu acho que ele está assistindo. Mas ele foi fazer uma prova de duração de 4 horas, não levou chocolate, e aí, ó, a hipoglicemia dele baixou bastante e ele ficou quase desmaiando. Então, é Gente, importante, viu? Você levar um doce. Assim, nessa hora, é importante você levar um doce mesmo, chocolate, gente. Quem tiver de dieta pode levar até o chocolate um pouco amargo. Não leva maçã, não. Fruta, esquece a fruta, leva o chocolate, porque nessas horas é só o chocolate que resolve. e o seu noivo tá assistindo a live, sim. Tá, ele já botou a carinha de palhaço aí. É, eu vi ali. Mas enfim, é isso, levem chocolate, não esqueça. Uhum. Sim, que aí nesse caso, então, a gente falou um pouquinho, né, da importância do açúcar nessa questão, para não poder ter uma queda ali glicêmica, né? Mas vamos falar um pouquinho de gordura. A gente sabe que o nosso sistema nervoso, ele precisa de gorduras boas para poder funcionar, né? Só para que todo mundo fique ciente, o nosso sistema, quando a gente fala de neurociência, a gente estuda o sistema nervoso como um todo, não só o cérebro, tá? Então a gente vai estudar o cérebro e todo o resto do sistema nervoso, porque tudo ali combina para que a gente possa sobreviver, aprender e muitas outras coisas, tá? Então os nossos sentidos são possíveis por conta disso do nosso sistema nervoso. E aí, falando que as gorduras boas são essenciais para o nosso sistema nervoso funcionar bem, a gente sabe que o excesso de gorduras trans, né, que já tem aí várias pesquisas falando sobre os problemas da gordura trans e também dos aditivos químicos que a gente vai encontrar em muitos alimentos ultraprocessados, eles acabam intoxicando os nossos neurônios, né? E vai acabar, por consequência, comprometendo também o nosso cérebro, então vai causar diversos problemas, né? Não é que vai acontecer com todo mundo, mas pode causar diversos problemas, tipo demência, a pessoa tem um déficit de atenção, pode ter ansiedade, pode contribuir para ter mais depressão. E qual que é o grande problema da gordura trans? Porque a gente sempre escuta falar, né, gordura trans faz mal, gordura trans faz mal, mas qual que é o grande problema dela? A gente já sabe que ela vai causar problema pro neurônio, os aditivos químicos também. Mas qual que é o grande porquê dela? Então, vamos lá, né? Em relação às gorduras trans, as pesquisas indicam, né, que as gorduras saturadas, como elas estão presentes em carnes bovinas e em carnes suínas também, né? E aí elas promovem lesões na região do cérebro, como você estava falando aí, né? E essa região do cérebro é o hipotálamo. E aí, se você consome gorduras trans em excesso, você pode vir a ter a demência, uma depressão ou algo do tipo, né? Porque o hipotálamo ele é responsável pelo controle da fome e também do gasto energético, né? Então, se você consome em demasiado, em excesso, a questão da carne suína e a carne bovina, você pode vir a ter esses sintomas, né? Porque nessas carnes em específico existe a questão da gordura trans. Então, se você consome, é aquele velho ditado, né? Tudo em excesso faz mal. Mas, nesse caso, uma pessoa que estuda, tanto concurseiro quanto estudante em geral, se você consome em grande excesso, você pode vir a ter esses sintomas, né? Como a demência, depressão, entre outras doenças, que você pode acabar tendo no futuro. Uhum. Então a gordura trans ela não está presente só naquela bolacha recheada que a gente compra no mercado, ela também está nas carnes. Isso, tanto que a gente fala, né? Todo nutricionista a gente indica que a carne vermelha ela não é tão saudável assim, né? Uhum. A gente fala mais da carne branca, no geral peixe, entre outros, né? Que a carne branca ela é mais saudável do que a carne vermelha. A carne vermelha também é veneno, tá, gente? Então vamos consumir mais carne branca. Ah, sim, então peixe e frango. Isso, grelhado, né? O peixe aí é bem feitinho, que é uma delícia. A gente deve consumir em mais quantidade, porque ele é mais saudável. Uhum. Falando em peixe, ele é rico em ômega 3, correto? Isso mesmo.
Então, a gente sabe também que esses ácidos graxos, né? Então, a gente pode pegar os do tipo N6, que seriam o ômega 6, e N3, que seriam o ômega 3. Em baixos níveis, eles vão causar problemas, né? Assim como tudo que tiver em baixo nível, que é essencial pra gente, mas está em baixo nível, vai causar problema. A mesma coisa acontece se esses ácidos graxos aí estiverem em baixos níveis também na gente, né? Por que que isso vai acontecer? Porque eles influenciam na capacidade do neurônio de utilizar a glicose, né? E também acaba afetando outros sistemas que tem o neurotransmissor. Eu só preciso lembrar o nome daquele neurotransmissor: dopamina e serotonina, que vai acabar afetando outros sistemas que utilizam desses neurotransmissores também, né? Então, quais alimentos que a gente pode consumir que são ricos em ômega 3 e ômega 6 para a gente poder estar ajudando aí o nosso corpo no geral, não ter problema aí com esses neurotransmissores, né, dopamina e serotonina. Então, peixes, como eu falei, no geral, qualquer um Uhum, deles, né? O frango, a gente pode comer sardinha, pode comer corvina, pode comer várias coisas. Porém, todavia, entretanto, a alimentação ela não é suficiente para a quantidade de ômega 3 que o nosso corpo ele necessita. Então, onde é que a gente vai buscar? A gente vai buscar na suplementação. A gente pode comprar aquelas cápsulazinhas de ômega 3 que vai ali aumentar essa ingestão de ômega 3 no nosso corpo. uhum, Então, a gente pode fazer isso para que o nosso corpo ele não acabe tendo um déficit e aí a gente acaba gerando anemia, né? Se a gente não consome o ômega 3 na quantidade correta. Mas para que você consuma na quantidade correta, é bom você procurar um nutricionista, que nós indicamos, sim, as suplementações para cada pessoa. A gente pede um exame bioquímico e aí a gente vê ali como é que tá as taxas daquela pessoa, né? Questão de vitamina D, a questão de vitamina E, vitamina A. E aí a gente vê a questão da ômega 3, se aquela pessoa tiver com uma deficiênciazinha, a gente passa a alimentação toda correta para aquela pessoa e passa a suplementação de ômega 3 para aquela pessoa consumir adequadamente, né? Como também outras vitaminas que nem sempre só a alimentação vai ser suficiente. Vitamina A, vitamina B, a D, né? Que a gente também precisa de vitamina D. Não é só no sol, tá? Que a gente vai ter a vitamina D. A gente precisa sim tomar ela em cápsulas para aumentar aí a ingestão. uhum. Certo? E a gente estava comentando aqui de vitaminas. Inclusive, quem tiver dúvida, pode ir deixando a dúvida que a gente responde, tá? A Dani deixou uma dúvida ali pra gente que já já a gente vai responder, mas só para não perder o gancho da questão da vitamina, tem essa questão de vitamina B6. A gente sabe também que a vitamina B6 ela é importante para a produção de neurotransmissores que são responsáveis pela atenção e diminuição da excitação desse neurotransmissor, né? Então, o que que acontece? A gente, para mim, precisa de vitamina B6. E onde que a gente pode encontrar essa vitamina B6 também? A gente pode encontrar vitaminas B6 nos alimentos, como frutas, legumes, em geral, tá? Mas em específico, assim, a gente pode comer a melancia, o abacaxi, o abacate, né? Que são ricos em vitamina B6, né? A banana também, tá? Tem gente que não sabe, mas ela é rica em vitamina B6. A vitamina de banana, com abacate, e assim sucessivamente. Fora a alimentação no geral, se a gente tiver uma alimentação regrada com essas frutas, né? O pêssego também tem a vitamina B6 para que a gente possa ter uma dieta rica em vitamina B6 e também as outras vitaminas, né, como vitamina C ou vitamina D, que esses alimentos que eu citei também têm. Uhum. Maravilha. Então a gente sabe que tem que consumir ômega 3, procurar consumir ômega 3, ômega 6 de vitamina B6. Também tem uma questão da vitamina B1 e da vitamina B12, né? A falta dessas substâncias aí no nosso corpo vai fazer com que o nosso sistema produza ali algumas toxinas que vão lesionar o nosso sistema nervoso, né? Então, também para poder consumir a vitamina B1 e vitamina B12. Onde que a gente consegue encontrar essas vitaminas? As vitaminas a gente encontra ali no arroz, no frango, no peixe, a carne bovina. E assim, como eu falei antes, a carne vermelha, ela não é tão saudável assim. Porém, a gente necessita, infelizmente. Então, não é para deixar de comer de vez, porque ninguém pode fazer isso.
porque o corpo da gente ele vai necessitar em algum momento. Então, a gente come de forma regrada. Então, ali na carne bovina, na carne suína também, a gente vai consumindo no horário adequado, né? Fora os legumes também, como o pepino, o tomate, e aí o coentro também que a gente coloca no feijão, né? O feijão preto. Tudo isso vai ter essas vitaminas para que o nosso corpo ele possa consumir de forma adequada, né? E a gente Uhum. acabe não tendo o déficit dessas vitaminas. Ah, sim. É, essas vitaminas, né, as vitaminas do complexo B, por conta da colina, elas são muito importantes, né? Porque O essa ovo colina também. vai. O ovo. Porque essa colina vai ser a precursora do neurotransmissor acetilcolina. E a gente precisa desse neurotransmissor para as coisas todas funcionarem aí direitinho, porque essa vitamina B12, ela vai participar diretamente ali na formação da bainha de mielina. O que seria a bainha de mielina para quem não conhece? A gente sabe, todo mundo sabe que nós temos neurônios, né? E que os neurônios são células nervosas. Então, eles funcionam ali através de impulsos elétricos. Só que nos animais vertebrados, que é o caso do ser humano e de vários outros animais, né, vertebrados, o que acontece? O nosso neurônio ele tem um núcleo e depois ele tem uma extensão que se chama axônio. Esse axônio, geralmente, ele é revestido por umas capinhas que têm uns espacinhos entre eles. Esses espacinhos são chamados de nódulos de Ranvier. E aí eles têm uma capinha que é como se fosse uma capinha de gordura. E aí, então, essa vitamina B12 vai ajudar na produção da bainha de mielina. E isso é muito importante da gente ter esse tipo de bainha de mielina nos nossos neurônios, porque se não tem, a gente tem sérios problemas. Existem algumas doenças que são chamadas doenças demielinizantes. Essas doenças aí são doenças como esclerose múltipla, que elas atacam a bainha de mielina e vão destruindo essa bainha. E o que acontece? Com isso, o neurônio não consegue mandar impulsos rápidos, porque aqueles nódulos que eu falei, os nodos, né? Que eu falei chamado de nodos de Ranvier, eles fazem com que o sinal elétrico flua de forma mais rápida no nosso axônio. E aí, então, a falta de vitamina B12 não vai auxiliar nisso, que pode dar problemas aí nos nossos neurônios, né? Então, vitamina B12, gente, é sempre importante a gente comer. E, se eu não me engano, ela tá no ovo, né, que você mencionou? Isso, tá Que é, junto. hoje em dia a gente sabe que tem muita coisa que tá caro, porque infelizmente a gente tá passando por essa situação no Brasil. O ovo Isso, encareceu também? Encareceu. Mas comparado a algumas coisas, ele ainda continua, né, uma opção um pouco mais viável para muita gente. isso é verdade. O ovo ele é muito importante, né? Seja ele como for. Cozido ele é mais saudável, né? Do que ele frito ou assado. Mas também é uma opção saudável, tá, gente? Então, mas o ovo cozido em si, ele é mais saudável. Ah, e falando dessas questões da alimentação, uma coisa bem importante que a gente sempre tem que ressaltar é a questão de que no Brasil, aqui nas escolas públicas, né, as crianças, os adolescentes, eles recebem a merenda, né? E a merenda ali, eles possuem muitas das coisas que a gente estava falando aqui, você consegue encontrar na merenda escolar, né? Pelo menos nas escolas que eu estudei, que eu conversei já com o pessoal, eles falavam que era preparado tudo por nutricionista, né? Tinha as coisas que nós deveríamos consumir e realmente tinha uma variedade de vários elementos aqui que a Winnie falou. Eu consegui ver que na época da escola tinha essa questão. Embora eu não tivesse uma alimentação saudável naquela época, né? Mas a merenda da escola tinha coisas que contribuíam. E a gente sabe que todo mundo hoje em dia tá difícil ter uma alimentação saudável. Quem não gosta de um hambúrguer? Quem não gosta de uma pizza? Claro que a gente não precisa abrir mão, né? Mas a gente tem que ter uma dieta É que verdade. nos ajude. E aí a gente vai falar um pouquinho agora também sobre uma questão que é um pouco mais para universitário do que para quem está no nível tipo de ensino médio na escola, embora a gente saiba que isso acontece. Mas é a relação do álcool com o cérebro. Quais são os problemas que o álcool pode estar causando ali no nosso cérebro, prejudicando a nossa aprendizagem? Porque a gente sabe que muita gente bebe e às vezes acaba bebendo em excesso. Qual que é o grande problema do álcool ali para nossa aprendizagem? Olha, o álcool ele atrapalha muito quem faz atividades físicas, né? A bebida em si ela atrapalha bastante, né? É a questão da hipertrofia, a questão de quem quer perda de peso e tudo mais. Para quem quer estudar, né? Infelizmente hoje
aqui particularmente já teve até uma pesquisa de que muitos adolescentes estão consumindo álcool indo para as aulas, né? Então, assim, isso atrapalha a questão da atenção dos estudantes para a questão do estudo em si, né? Mas existem bebidas, sim, que são saudáveis para quem bebe, né? Não estou dizendo para você, tipo, vou ali, porque todo mundo bebe. Tem muita gente que bebe no final de semana, né? Treina de segunda a sexta e no final de semana vai beber cerveja ou outras coisas. Mas se você prefere manter a sua dieta e ter uma bebida saudável que tem calorias pequenas, você pode consumir o vinho, você pode consumir aí o gin, né? Que são bebidas que têm poucas calorias. O gin mesmo, ele só tem 16 calorias, né? Então, não atrapalha tanto aquela pessoa. Não estou dizendo que não vai atrapalhar. Ela atrapalha sim, mas se você quer beber algo que não faça tão mal, você pode beber ou vinho ou gin. Que aí a quantidade calórica ela é bem reduzida. Uhum. Então, nessa questão de caloria, tem essas aí que são bem reduzidas. Isso, exatamente. Mas aí, se você bebe cerveja, vodka e entre outros, aí você está fazendo tudo errado, viu? Uhum. Então, aí você que quer uma hipertrofia e manter uma dieta, não beba cerveja, não beba vodka, nem essas coisas. Prefiram essas que eu citei, como o vinho ou o gin, que tem essa quantidade calórica, que são 16 quilocalorias. Ah, legal, legal. Claro que também quando a gente fala de bebida, tem um estudo que foi conduzido por alguns psicólogos também, que eu lembro que quando eu dei aula, muitos eu falei aqui, né? E muitos sabem que eu sou professor de inglês, eu dei aula um tempo pro pessoal de psicologia numa graduação, aula de inglês para eles. Lá eu aprendi com o pessoal também que a gente sempre tem que tomar cuidado com predisposição, né? A poder se tornar alcoólatra. Não significa que a pessoa vá se tornar, mas que pode acontecer essa predisposição. Por exemplo, tem um pai alcoólatra, você pode ter um pouco mais de chance de ser alcoólatra do que outras pessoas, né? A gente sempre também tem que olhar quando vai falar de bebida alcoólica para nós mesmos. Por que que eu tô bebendo? Será que eu tô bebendo para tentar suprir algum problema? Para esquecer um problema? Aí não seria bebida, o legal seria a pessoa fazer terapia, né? Exatamente, né? Porque aí a bebida não vai resolver, não. Porque você bebe, É, passou o efeito do álcool, o problema vai voltar, vai estar ali presente, né? vai. E E se desse você é um jeito. estudante, e se você é um estudante universitário, você vai ter problemas de concentração porque você vai estar bêbado. Você não vai conseguir lembrar também muitas vezes as coisas que estavam sendo ditas na aula, né? Uhum. Porque a gente sabe que na universidade tem a cultura, às vezes, que até aquelas pessoas que estudam de manhã já estão no barzinho de manhã. Uhum, é verdade. Em faculdade é o que a gente mais vê, né? Os estudantes sempre lá presentes nessa questão aí de bar, né? Quando tem bar perto da faculdade, está sempre lotado. Ah, e sempre tem. A faculdade que eu trabalhei assim, eu me lembro claramente de pelo menos uns três, fora as barraquinhas que vendiam um monte de bebidas lá. Eu E aí também é tinha aquela. alunos até que chegavam na sala bêbados mesmo, e começavam a falar um monte de bobagem, às vezes ter que pedir para sair. Então, realmente, a bebida ela não é um bom aliado para quem está ali na graduação, né? Principalmente durante as aulas. Sim, exatamente. E aí a gente sabe que muitas vezes quando a pessoa bebe, ela toma o quê? Um café preto pra passar ressaca. E aí vem a minha pergunta pra você, que é a questão do café. Quando a gente tem gente que usa o café pra passar ressaca, tem gente que usa o café pra ficar acordado enquanto estuda, mas o café nessa questão pro nosso cérebro assim para aprendizagem, ele seria um aliado ou ele seria um vilão? Até porque no nosso resto do nosso corpo no geral, né? Eu gostaria de saber se ele seria um aliado ou um vilão. Ou tá ali neutro. Então, ele é mais um vilão mesmo, porque a cafeína ela é viciante. Ela, eu não sei se vocês já perceberam que pessoas que fumam, elas depois que fumam, sempre bebem um cafezinho, né? Porque o vício ele chega mais ou menos próximo, né? O café ele mexe muito com os nossos neurônios, como você, como você sabe disso, e ele é viciante. Ele gera a questão da dopamina, e serotonina no nosso corpo. E aí, quem é viciado em café não consegue deixar de jeito nenhum. Se deixar, tem pessoas que têm enxaqueca num grau elevadíssimo porque deixou de beber o seu cafezinho, né? Mas aí o café, ele é mais um vilão mesmo, né? Para quem estuda. Aí, se você quiser se manter acordado, você até pode beber uma xícarazinha. Mas é aquela velha frase que eu já falei até aqui, né?
tudo em excesso faz mal, mas o café nesse âmbito aí, seja ele até na atividade física, porque tem pessoas que tomam suplementos que têm a cafeína, se ela não for numa quantidade adequada, for uma quantidade em consumo, ele pode lhe atrapalhar o seu treino, atrapalhar a hipertrofia e até acelerar os seus batimentos cardíacos, né, durante o seu treino. Porque ali o café, ele vai acelerar os seus batimentos cardíacos, que você pode acabar desmaiando, porque está pegando uma carga elevada. Então, ele não vai lhe auxiliar, ele vai atrapalhar, por causa dessa questão do vício, né, que o nosso corpo pode vir a ter. Ele chega próximo da questão do chocolate, por exemplo. O chocolate também é viciante, porque a maioria dos chocolates tem a cafeína. Então, o nosso corpo ele vai viciar, porque só que o chocolate é mais doce, é mais gostoso de comer, e aí você vai comendo. Para você parar, você não consegue comer geralmente um quadradinho só de chocolate, você come a barra inteira. Eu mesmo não consigo. Mas aí é muito difícil realmente você deixar um vício assim, né? Mas tudo deve ser em equilíbrio, né? Tomar na quantidade correta, até para você não ter problemas de hipoglicemia, né? Que aí você pode ver a ter uma diabetes. Até já teve pacientes que bebem muito café e tem diabetes, né? Mas eu tomo o café amargo. Não importa, o café ele tem sim açúcar, né? E tem alguma quantidade. Então, se você que toma muito café, tome cuidado com isso para não gerar uma doença aí crônica. Sim, e a cafeína, né? No geral, a gente tem que tomar cuidado com ela, porque, primeiro, existem os suplementos, né, de cafeína e que as pessoas podem acabar se intoxicando por cafeína, isso é muito perigoso, né? A pessoa pode até chegar a morrer. E tem uma outra questão: a cafeína ela pode interferir no nosso sono. E a aprendizagem, ela se concretiza quando a gente está dormindo. Então, se você não tem um sono de qualidade, isso vai piorar a sua aprendizagem. Então eu lembro que tem muitos médicos que eles indicam, olha, depois das 2, não toma café, não come chocolate, não come uma bolacha recheada, uma bolacha de chocolate recheada, que são coisas que contêm cafeína e que podem atrapalhar na qualidade do seu sono ali, né? Então, uma outra dica é, durmam. Eu sempre vejo o pessoal falando, trabalhe enquanto eles dormem. Cuidado! Se você quer aprender, durma a quantidade de horas que o seu corpo exige. Ninguém melhor do que você para saber a quantidade de horas que você se sente bem ali dormindo, né? Mas sempre durma, porque se você não dorme, você vai ver que você vai ter problemas de aprendizagem, você vai ficar com a sua memória também acabada. E outro ponto bem importante, né? Muitas vezes o estudante não estuda durante a semana, não revisa, não faz essas coisas. Aí o que que o estudante faz? Na noite antes da prova, vira a noite estudando. Isso não é bom. Na hora que você chegar na prova, você vai ter problemas ali de concentração, a sua memória vai estar afetada porque você não dormiu direitinho. A melhor coisa que você faz é dorme muito bem antes de uma prova. Para você chegar na prova e pelo menos essa questão ali do seu sono tá em dia naquela hora e você não ter problemas com isso, tá? Até porque o adulto, ele precisa dormir entre 8 a 11 horas de sono, né? Para poder ele ter ali um dia excelente. Só que hoje, infelizmente, o brasileiro ele não dorme essa quantidade, né, de sono. A gente não consegue, assim, eu particularmente consigo, porque eu acho que tudo depende de você se organizar para que o seu sono ele seja um sono leve, adequado, né, e correto. Mas aí, infelizmente, pessoas que não dormem tão cedo, acordam muito cedo para o trabalho, não conseguem, infelizmente, né? E isso é muito triste. É triste. Muitas vezes tem esse sonho de poder dormir 11 horas, 12 horas. Eu não sou uma pessoa que tem essa possibilidade de dormir 11 horas ou 12 horas de sono. Nem eu, Mas, infelizmente. mas assim, a gente tem que buscar sempre aquele mínimo, né? Que muitos médicos recomendam, mínimo 8 horas por dia e tudo mais. Eu acho que tem uma dúvida. Eu lembro, só pra gente não esquecer, a Dani tinha deixado uma dúvida de qual seria o melhor alimento, quais seriam os melhores alimentos para uma pessoa que tem anemia. Fígado, fígado sem dúvida nenhuma. O fígado, feijão preto, grão de bico, ervilha, todos são ricos em fontes de ferro, né? E aí, caso de suplementação, porque eu vi que ela botou alguma coisa relacionada a suplemento, depende da anemia que aquela pessoa ela vai ter. Se é uma anemia falciforme, que é deficiente de ferro, né? Se é outro tipo de anemia, né? A anemia AB e AD,
para saber se aquela pessoa vai necessitar de uma suplementação ou se dá para ela ingerir apenas a alimentação para ficar boa dessa deficiência de ferro. Sim, então é bem importante. Falando disso, eu lembrei de quando eu era criança, o que eu tinha que comer de fígado de boi quase cru me fez amar Meu isso. Deus, eu odeio. Me, me fez amar. Sério, eu amo fígado acebolado. Tem gente que fala assim: não, o meu maior medo é me convidarem pra almoçar e ser fígado de boi. Eu amo, de tanto que eu tive que Eu, comer. eu tenho esse medo também, mas eu espero que se alguém aqui me chama para almoçar, que não seja fígado, porque eu não gosto não. E Não aí gosto, não consigo. o Doberman oficial, ele deixou aqui, ó. Quando eu tomo produtos à base de cafeína antes das 17, eu não consigo dormir à noite. É verdade, porque realmente a cafeína atrapalha o sono, como você tinha falado, né? É Uhum. complicado isso. É. Ela realmente faz a gente perder a concentração. A cafeína, então, não é bem um aliado ali nos nossos Não, estudos e para o nosso cérebro no geral, visto que ela causa dependência. Tem muitas coisas que isso. causam dependência, e uma outra coisa que eu vou falar, mas não agora, mas só para mencionar, a gente tem que tomar cuidado também com redes sociais e videogame. Isso. Existe um transtorno que já começou a ser falado, que é a nomofobia, que é aquela pessoa que está sempre ali com o celular nas redes sociais na mão, né, e não consegue ficar sem. E o próprio videogame também, ele estimula para que a gente possa ficar um pouco viciado nele, mas eu vou falar disso num outro episódio lá no podcast, eu não vou falar agora, tá? E aí fica Já está para quem empolgado. acompanha. É, já fica para quem acompanha aí. Pronto. E tem uma pessoa que falou que tem anemia falciforme e problema com refluxo. Pois é, Complicado. complicado. A anemia falciforme, ela também é bem comum, assim, né? Que é a deficiência de ferro, que na verdade é a ferropriva, perdão, a falciforme é quando ela está num grau bem elevado mesmo, a Uhum. falciforme. A anemia, que é a deficiência de ferro, ela é a ferropriva mesmo, né? Que já está dizendo o nome, que é você já está com apenas com a deficiência de ferro. Já a falciforme, ela está num grau mais elevado, que às vezes tem pacientes até que precisam até de sangue para tomar, porque o sangue está bem, bem fraco mesmo. E aí precisa até às vezes de transfusão. Então, anemia é uma coisa relativamente comum, né, da gente ver crianças ou adultos com anemia, mas é uma coisa bem complexa para nossa vida no geral, né? E agora eu vou te fazer mais uma pergunta com relação ao nosso cérebro, né? Quais seriam os alimentos que a gente deveria consumir para deixar o nosso cérebro saudável? Então, a gente deve consumir aqueles alimentos que são ricos em fontes de ferro, que ele tenha ali as vitaminas de forma correta. Por exemplo, quando a gente vai almoçar, a gente vai montar o nosso prato de forma colorida. A gente vai colocar o arroz, o feijão, a salada, né, legumes, frutas e verduras. Para quem gosta, né, porque tem saladas que levam isso. E ali o prato ele vai estar montado de acordo com todas as vitaminas que o nosso corpo ele necessita. Então, os alimentos que são ideais para o nosso cérebro são vitaminas com fibras, tipo arroz integral, a aveia também. É muito importante para que o nosso cérebro ele possa funcionar de forma correta, né? E a gente não acabe ali tendo um déficit de atenção, que o estudante ele não tenha ali uma questão de não tô conseguindo estudar bem, não estou conseguindo dormir bem, né? Isso acaba atrapalhando, né? Se você não consome os alimentos de forma correta. E quais seriam os piores? Os piores seriam o quê? Chocolate, alimentos industrializados, sucos com muito açúcar, biscoito, salgadinho, coxinha, pastel. Tudo isso atrapalha a questão do nosso cérebro e o desenvolvimento dele também. Tudo que é muito gostoso, né? Tudo que a gente não pode comer, resumindo, né? Tudo que a gente não pode comer, mas a gente come. Mas, enfim, é muito difícil a gente não comer essas coisas pelo menos uma vez, né? Tem um dia no livro, né? Porque ninguém é de ferro. Então, a gente Sim. pode, sim, consumir, né? Desde que a gente se alimente bem de segunda a sexta. Ou no final de semana tá ali naquela reunião com os amigos, a família. Não tem nada demais de você comer algo assim. Sim. E
quando a gente fala também nessa questão de aprendizagem, uma coisa importante que a gente até está no mês de setembro, né, que é Setembro Amarelo, é a questão da ansiedade e da depressão, né? A gente sabe que ansiedade e depressão vai influenciar no aprendizado negativamente, vai influenciar muito. A pessoa que ela está deprimida, ela não vai conseguir aprender muito bem. Claro que tem níveis e níveis, né? A pessoa ansiosa também vai ter problemas. Tem até aquela questão do café, né? Se a pessoa fica tomando cafeína, ela é ansiosa, provavelmente vai piorar essa ansiedade, né? Mas a gente sabe também que tem alimentos que são depressivos, que causam, não é que são depressivos, mas que eles favorecem que a gente tenha depressão, digamos assim. Não que a gente vai adquirir pelo alimento, né? Mas eles têm esse efeito depressivo. Quais seriam esses alimentos? A gente sabe que tem a fritura, né? No geral. Mas Uhum. quais outros alimentos teriam esses efeitos, assim? Olha, para mim ele é o alimento mais gostoso que deixa a gente, assim, desse sentido de ansiedade, é o chocolate. Né? O chocolate, ele deixa você numa ansiedade terrível. Porque, como eu disse, quando você come o chocolate em si, se você não come, por exemplo, o saudável, você comer o chocolate à base de cacau, que ele é 70% amargo. Tem pessoas que Uhum. não gostam. Eu, particularmente, por costume, eu só como desses. E aí, você comer um quadradinho daquele por dia é muito bom para a saúde. Mas aí você não consegue. E o chocolate, ele geralmente deixa a gente bastante ansioso. E alimentos ricos em açúcar, né? Tipo chocolate, biscoito recheado, bolo de chocolate, coisas assim, acabam aumentando a ansiedade, né? Aumenta a tensão, né? Você, às vezes, quando está comendo aquele chocolate, a sensação é de relaxamento. Mas aí depois você continua, isso já está gerando ansiedade, entendeu? Então, Uhum. ao invés de ajudar, ele atrapalha. Se ele for consumido de forma correta, como eu estou falando aqui, né? Um quadradinho ele é saudável, ninguém consegue comer um quadradinho. É muito difícil ter o autocontrole, né? Então, acaba aumentando a tensão e isso faz aumentar também a ansiedade, né? Uhum. E isso, a ansiedade aumentada, somado ainda se a pessoa tem pensamentos intrusivos, na hora do serviço ou do estudo, em alguma coisa que ela está numa situação ali que ela necessita aprender uma coisa, isso vai atrapalhar muito, porque quem tem pensamento intrusivo vai saber o quão difícil é você manter o foco em uma coisa, sendo que você está tendo pensamentos intrusivos, né? Então, Isso. sempre é importante a pessoa buscar tratar, né? Se ela está nessa situação, ela tem que procurar um tratamento, conversar com um psiquiatra, passar no psicólogo para poder resolver essa questão, porque tudo isso vai influenciar na sua aprendizagem, sim. Uhum. Ahn, Ainda falando um pouquinho dessa questão do nosso cérebro, estudo e tudo mais, vem os energéticos. A gente falou da cafeína, que tem gente que toma café para poder ficar acordado, mas e o energético? Que tem um monte de gente que toma energético para poder ficar acordado, para poder estudar, né? Por conta do serviço também. E aí, qual que é o problema do energético? Então, o energético, como a gente estava falando, né? Ele atrapalha o sono e ele só auxilia ali naquele momento, mas depois vai gerando um vício na pessoa, aumentando a ansiedade. Então, Uhum. todo energético que seja à base de cafeína, porque eles são todos, geralmente, é, ele, ao invés de ajudar, né, ele vai ser o vilão. Ele não vai ajudar diretamente você, ele acaba afetando, né, a memória, a capacidade de concentração dos estudantes. E no geral, né, até quem faz exercícios físicos, porque aí tem a questão do açúcar invertido. Aquilo que você está tomando vai te ajudar no treino, porque você vai estar super acordado. Mas aí vai gerar gordura, porque ali vai aumentar a glicose no sangue. E aí vai aumentar níveis de gordura no corpo. Então, o energético ele não é tão bom assim para quem estuda, né? Além disso, o energético às vezes ele tem um efeito rebote, que a gente chama. Tem pessoas que ficam bem enérgicas, já tem pessoas que ficam com mais sono, né? Quando bebem um energético. Então, ele não ajuda nesse sentido e acaba às vezes gerando um vício naquela pessoa. Tem gente que acaba trocando o café pelo energético, mas o energético também tem cafeína. Então, praticamente trocou um pelo outro, que tem a mesma coisa, né? Só muda o sabor mesmo, né? E a temperatura daquela bebida.
Misturar ele então com bebida alcoólica, nem pensar. Nem pensar, porque aí é que você vai fazer tudo ao contrário mesmo, pode até elevar os batimentos cardíacos e você pode até, em alguns casos, se for em excesso, ter uma parada, porque tem pessoas sim, casos de pessoas que já aumentaram níveis de bebida com energético e já foram parar no hospital por causa da questão dos batimentos cardíacos. Porque o energético ele faz isso, né? Com a pessoa que toma. E agora essa pergunta são para aqueles. Pensando naqueles pais que têm filhos, né? E que mandam para a escola ou que ainda não está em fase escolar, mas qual seria o pior alimento que o pai poderia estar dando e não sabe, né? Para um filho e que está prejudicando o desenvolvimento cerebral dessa criança? Biscoito recheado, todinho, miojo, salsicha. Ah, se eu pudesse fazer uma lista, eu falaria outra coisa aqui. Eu vou falar de um caso de um paciente, logicamente eu não vou citar nome, porque não pode, Uhum. mas é um caso de um paciente que foi uma criança de 8 anos de idade que ele chegou no meu consultório. E essa mãe, eu perguntei, mãe, como é que tá a alimentação do seu filho, né? Aí ela disse, olha, eu tô dando a ele miojo no almoço, com salsicha. De lanche ele tá comendo pipos e todinho. O menino era bem obeso, tava com diabetes elevadíssima, muito alta as Gente. taxas dele. Eu fiquei chocada. Eu digo, ele tá comendo quais os alimentos que são ricos em ferro que essa criança está consumindo? Ela disse, no momento nenhum, ele só tá comendo isso. Se eu não der, ele não come. Aí, assim, foi bem difícil com esse paciente, porque a mãe, ela tinha até condições e tal, de dar uma alimentação para o filho dela, mas a mãe, ela achava que ela tinha que dar o que o filho dela queria comer, né? Então, assim, não é bem assim que funciona. É como aquela questão da introdução alimentar. Os pais, eles devem acompanhar os filhos ali nesse momento para dar uma boa introdução, né? Não dar alimentos ricos em açúcar, dar sempre uma frutinha, para que ele tenda a crescer um adulto não tão que goste de um alimento industrializado, que ele seja mais saudável, ou pelo menos como uma salada vez ou outra, um legumes vez ou outra, uma verdura, uma fruta, para que ele não tenha uma doença crônica, né? Uma criança com 8 anos de idade diabética, com hipertensão alta, por conta de alimentos que não são tão saudáveis, isso é muito triste de ver, né? Então, pais que tenham filhos aí, alimentem bem seus filhos, deem mais frutas, né? Utilizem a lancheirinha saudável, que hoje está bem na moda, botam as frutinhas na lancheira dos seus filhos, um sanduíche natural, algo que vá ajudar na alimentação do seu filho, não atrapalhar, para que ele não venha ter uma doença, né? Mais séria. Ó, eu lembro que há uns anos atrás saiu um estudo falando que a cada salsicha que você consome, você está reduzindo cerca de 15 minutos do seu tempo de vida. Isso, isso mesmo. Aí na hora E que eu vi além aquilo, eu falei, parei. além do mais, também uma coisa que a gente vê muito é a maionese. A maionese, o nosso corpo leva para digerir o tempo, são 10 anos. Se você comer essa quantidade de maionese, por exemplo, seu corpo vai demorar 10 anos para dissolver toda a Gente. maionese. Entendeu? Então, é um mal terrível. É um mal terrível para o nosso corpo, né? A gente geralmente, por falta de informação, muitas vezes, né? A gente vê que, infelizmente, tem pessoas que moram em comunidades, não tem tanta instrução, não tem tantas condições financeiras para ter uma boa alimentação, acaba comendo qualquer coisa. Quando você vai ver, essa pessoa está no SUS, está internada, está morrendo, está com hipertensão, está com diabetes, está com outras coisas, problemas cardíacos, por conta da alimentação, né? E isso, infelizmente, é muito triste também. Gente, fiquei chocado com a parte da maionese. Mas São assim, 10 anos. seria só a maionese essa industrializada ou toda a maionese, mesmo aquela que a gente faz em casa com ovo cozido e creme de leite? Qualquer uma maionese, né? Tem receitas de Eita. maionese que, por exemplo, você pode fazer em casa que não fazem tão mal ao corpo, como, por exemplo, tem maionese de abacate, tem maionese de maçã, tem maionese de pepino, que é uma delícia, inclusive. Então, assim, esses tipos de maionese, por serem mais saudáveis, que o pepino você pode comer à vontade, que ele é muito, muito saudável. Você pode consumir, né? E aí o seu corpo ele não vai demorar esse tempo todo, mas uma maionese industrializada, essas que tem hambúrguer, lanchonete, essas coisas, levam 10 anos para o nosso corpo ele dissolver tudo isso.
Gente, aquela maionese verde maravilhosa, na verdade, tá sendo um veneno pra gente, né? Ai, É verdade, infelizmente. tristeza. Tristeza mesmo. Mas ainda falando de alimento, então, quais seriam três alimentos que você sugere que nós possamos consumir para o nosso cérebro estar sempre funcionando melhor ali? A gente sabe que o Brasil está numa situação complicada, tá tudo tão caro. Às vezes está ficando muito mais difícil a gente comer saudável, tá ficando muito mais difícil e mais caro do que comer coisa industrializada, infelizmente, né? Então, quais seriam três alimentos baratos que a gente pode comer que vai fazer bem ali para o nosso cérebro? Ovo, né? Ovo. Como a gente estava falando aqui, o ovo, ele tá um pouco caro, mas ainda tá naquele limite ali, dá pra gente consumir. Uhum. A gente pode consumir melancia e banana. São alimentos que dá pra gente consumir, que fazem muito bem para o nosso cérebro. Por causa da questão de. A melancia, por exemplo, ela tem bastante água. Então, ela pode ali estar sendo saudável, ajudando o nosso cérebro, ajudando na questão de emagrecimento, na hipertrofia. E, além do mais, a ingestão hídrica, né? Porque ela é rica em água. Então, vai ajudar bastante. A banana tem potássio, tem cálcio. E aí, também ajuda a questão do cérebro e a concentração. Fora que também, para quem quer fazer exercício físico, ajuda na questão de tensão do músculo, para você não ter tanta tensão, né? E aí, ajuda também, além de tudo mais, na concentração para os estudos. Ah, uma maravilha. O Então, bom então daqueles pais que estão montando aquelas lancheiras mais saudáveis dá para colocar a banana ali todo dia, se o filho gostar. No meu caso, isso, meus pais nunca conseguiram me fazer comer muita banana, porque eu não gosto da textura da banana. Não é o gosto, é a textura. entendi. Podem ver texturas diferentes, fazer que nem as criancinhas, que a mãe bota os pratos bem desenhadinhos, né? Com as frutas em formato de estrela, coração, só para fazer a criança comer. Justamente frutas que aquela criança ela não gosta. Como, por exemplo, eu já tive momentos em que quando eu estava na faculdade, em que eu fui fazer um trabalho numa creche que eu via o comportamento das crianças. Foi um trabalho para essa área de criança mesmo. E eu via que tinha crianças que comiam unicamente uma fruta do que a outra. Por exemplo, morango. Eu vi uma criança, uma menininha, que ela abria os potinhos todinhos de frutinhas, só comia o morango. A outra comia todas as frutinhas. E outra só comia uva. Então, assim, cada criança teve um comportamento diferente com aquela, né? Quando a gente colocou a frutinha em formatos diferentes, eu via que tinha crianças que não comiam aquela fruta que já começou a comer, né? Então, existe essa forma de trabalhar para ter a aceitação da criança também. Olha, uma ótima dica. E agora, para a gente já ir caminhando para o finalzinho, vamos falar sobre o açúcar. Qual que é o efeito do açúcar aí sobre o nosso cérebro e sobre o nosso corpo mesmo, no geral? Olha, o índice de açúcar no nosso corpo tem a questão do prazer, né? Que a gente gera serotonina, dopamina, e aí os hormônios de prazer. E aí o efeito rebote é a questão da gordura. Se você consumir o açúcar em excesso, aí você está fazendo mal para o seu corpo, porque ele vai ser transformado em glicose e aí vai gerar aquele pneuzinho que as mulheres não gostam, né? E mais o açúcar hoje, mais indicado e saudável que a gente deve consumir são os açúcares como demerara ou mascavo, né? O mascavo ele geralmente é indicado para quem tem diabetes. O demerara a gente pode consumir melhor do que o açúcar refinado, porque o açúcar refinado ele faz mal para o nosso corpo e ele é mais indicado também para quem faz bolo, essas coisas, e não para consumo, né? Para quem consome assim o açúcar para um café, um suco ou algo do tipo. Que suco que seja sempre da fruta e natural. Mas o açúcar em si, ele atrapalha em excesso essa questão da concentração, né? A questão de você manter uma vida saudável, porque você pode ter diabetes, né? Pode ter várias outras doenças que não vão te fazer muito bem, né? Não vai ajudar no teu trabalho, não vai ajudar na consecução dos estudos, mas você pode sim consumir açúcar, né? O ideal é que seja um chocolate se for à base de cacau, 70%, que ele é saudável, a gente pode comer chocolate, né? Desde que seja dessa forma, não seja qualquer barra de chocolate tipo Lacta, branco e o diamante negro, que é gostoso, mas não seja só esses, né? A gente procure os mais saudáveis para que o nosso corpo ele funcione bem.
Porque se a gente está ali tentando ter uma vida saudável, não adianta a gente colocar uma coisa que vai fazer mal para o nosso corpo e o nosso cérebro. Não vai trazer um bom funcionamento para o nosso corpo e nosso cérebro. Então, se a gente quer manter uma vida saudável, o ideal é que a gente faça isso. Tente reduzir a quantidade de açúcar, comece a utilizar mais os açúcares de forma correta. Ah, maravilha. Gente, então a gente já vai caminhar para o finalzinho. Se você tem alguma dúvida, pode mandar aqui a dúvida para a gente ir respondendo. E para caminhar para esse finalzinho assim, então, o que que você acha que, para a gente ter um bom funcionamento ali do nosso corpo, um bom funcionamento cerebral, não afetar o nosso sistema nervoso, qual seria o alimento que provavelmente muitos aqui comem, mas que a gente deveria cortar? Que não ajude no funcionamento do nosso corpo. Todo produto E que seja industrializado, né? É aquilo que eu estava falando naquele momento. Tudo aquilo que a gente não pode comer, que a gente gosta, por exemplo, fritura, coxinha, pastel, sucos de caixa, né? Biscoito recheado, tudo em excesso, nesse sentido, faz muito mal, né? E não vai ajudar o nosso cérebro de forma nenhuma. Pelo contrário, só vai atrapalhar a nossa vida no geral. Além daquilo que a gente falou, né? A cafeína em excesso, porque ele é o vilão e não o aliado. com aliado. Sempre tomar cuidado com a cafeína, sempre prezar pelo bom sono, para a gente poder ter essa questão aí de melhorar e concretizar a própria aprendizagem que a gente tem do nosso dia a dia, né? E aí eu acho que com isso, pelo visto, não tem dúvidas, né? A gente pode já então caminhar para encerrar por aqui. E aí eu vou pedir para Nutri dar uma dica para gente. Dá uma dica de nutrição para gente, o que a gente deveria fazer hoje. Tipo, começar a fazer hoje, não na segunda-feira, porque na segunda-feira a gente nunca começa dieta nenhuma, né? Nem nada. É verdade. Nunca deixe para dizer, segunda-feira eu começo. Enquanto você quer ter uma vida saudável hoje, tenha vida saudável hoje. Não espere, tô esperando minha amiga, tô esperando meu pai, minha mãe, não. Comece a beber água todos os dias. Comece a ter a alimentação de vocês no horário regrado. Sempre lembrando, o café da manhã é o mais importante. Uma refeição após a outra de forma correta, incluindo os lanches da manhã e da tarde, a ceia, o jantar, comer tubérculos, né, a macaxeira, a batata doce, não sei se aí em São Paulo fala aipim, né? Então, assim... Aqui é mandioca. Mandioca, pronto, a mandioca. Então, procurem sempre consumir os tubérculos, né? De forma correta, o frango grelhado, consumir mais carne branca, legumes, frutas. E façam exercício físico, porque você tendo uma vida saudável, você vai prolongar os seus anos de vida e impedir que você tenha doenças crônicas no futuro. Você que é jovem, um jovem adulto hoje, né? Então, consumam mais água e tenham uma vida saudável sempre. Independente se você quer ter aquele corpo bonito ou não. Mas se você quer, também continue seguindo sua alimentação saudável. Maravilha. E a minha dica, então, para aqueles que estudam ou aqueles que estão aprendendo, né? Como eu disse no início, todos estamos aprendendo constantemente. Só paramos de aprender quando nós morremos. De acordo com a Nutri, mantenha uma vida saudável, né? Faça exercícios físicos, durma, preze pelo seu sono, porque é ali que vai concretizar a aprendizagem. Já repeti 1000 vezes e vou repetir 1 milhão de vezes sempre. Durma a quantidade de horas necessárias para o seu corpo e procure manter a saúde mental em dia. Porque se a gente está com a saúde mental em dia, a gente consegue correr atrás das outras coisas, tá? Pra gente não ter problemas aí de aprendizagem, pra gente conseguir lidar com todos os desafios que nós temos na nossa vida constantemente. Bom, pessoal, então essa foi a nossa live aí, né? Falando de neuroeducação, falando da influência da alimentação na aprendizagem. Tá? Então, sempre quando a gente fala de aprendizagem, é aquela questão em tudo na nossa vida. A alimentação é algo primordial, visto que a gente precisa comer para poder executar todas as coisas no nosso corpo e na nossa vida no geral. Com isso, então, a gente vai encerrar a nossa live por aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Winnie por ela ter participado. Com certeza faremos outras lives juntos falando nessas questões aí de alimentação, funcionamento do nosso cérebro, nosso sistema nervoso e tudo mais. E teremos várias outras lives também com outros assuntos também, não só de alimentação, mas que engloba aí o nosso corpo, né? Nosso sistema nervoso e que engloba também a educação. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado, Ili. E aí a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, até a próxima.
Boa noite, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.